Muito boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para mais uns insights, mais umas aulinhas aqui interessantes. Eu queria abrir uma discussão aqui sobre storytelling em vendas, mas gostaria aqui de aprofundar um pouquinho mais sobre como explorar os principais sentimentos que a gente pode trazer para uma história. Então, eu quero trazer essa ideia de que, sem dúvida, os sentimentos acabam sendo ali o combustível, né? Que move as decisões humanas. Então, quando a gente está falando de vendas, a gente está, na verdade, falando de emoções de alguma forma, né? Então, toda decisão de compra é, em última análise, aí, uma decisão emocional. E ter isso em mente é muito importante. Ainda que a gente racionalize, né, com lógica, com argumento, a gente precisa entender que alguns dos principais sentimentos, eles nos apoiam a trazer o cliente para mais perto e utilizar de maneira eficiente aí essas histórias em vendas, tá? Então, o primeiro sentimento que eu queria falar com vocês é o sentimento ah, de medo, né? O medo, ele, sem dúvida, é uma das emoções aí mais primárias do ser humano e também uma das mais movimentadoras, né? Uma das mais poderosas de colocar a gente em ação. Então, quando a gente está falando de vendas, o medo ele pode ser utilizado, claro, obviamente de forma ética, né? Para ressaltar o que esse cliente está perdendo, o que está em jogo se ele não agir nesse momento, né? Específico. Por exemplo, a gente está falando, por exemplo, do mercado de seguros, né? Eles utilizam bastante isso, né? O medo de perder algum bem valioso, o medo de não proteger a família, né? São sentimentos muito fortes para o ser humano e que, de certo modo, acaba impulsionando as vendas do seguro. E isso não é só um instinto de medo, mas é necessariamente uma ideia de que o medo, se você não se proteger, você vai estar exposto, né? Então, não é só um argumento de vendas, mas é uma realidade que qualquer um pode constatar. Então, é fundamental a gente lembrar que o medo ele deve ser usado com certo cuidado ali, ele deve motivar o cliente a agir de maneira positiva, né, e não paralisar ele, porque o medo também tem esse efeito paralisador, né, e ajudar ele a não a criar uma sensação de desespero, mas encontrar uma problemática do qual você pode resolver ali, né. Alguns exemplos assim, por exemplo, é, descobrir, você pode descobrir qual que é o medo específico do seu público, né? Pode ser, geralmente né, o medo de perder dinheiro, o medo de perder tempo, o medo de perder oportunidades, e acho que o mais fundamental de tudo assim, é o medo de fracassar em alguma coisa, né? Principalmente para quem está vendendo ali para gestores, né, no B2B, que esse cara pode, de fato, perder se ele não tomar a decisão correta? Né? Então, no caso do gestor ali, está a reputação dele também em jogo. Então, lembre-se de trabalhar isso tudo também. E aí, não basta só apresentar um medo para ele, né? Você espanta ele, na verdade. É, essa história a história que você está contando deve ser sempre é, contada de uma forma que você mitigue ali ou elimine os medos dele com uma solução específica. Por exemplo, quando você está contando ali uma história para o seu cliente que de repente enfrentou uma crise financeira, né? Você pode mostrar para ele como que o seu serviço financeiro ajudou outras pessoas a recuperar ajudou ele a recuperar, na verdade, o crescimento da empresa, né? Então, esse é um outro exemplo. E, claro, nunca use o medo para manipular ou para enganar, né? Mas o objetivo deve ser ajudar os clientes a entender os riscos e como evitar isso de forma não só realista, mas também um pouco mais prática, tá? O segundo medo que eu queria falar com vocês é o medo o segundo sentimento que eu quero falar com vocês é o sentimento do desejo, né? O desejo, gente, ele é uma outra emoção bastante impulsionadora, né, para muitas compras, né? Tudo que a gente compra está baseado no desejo aí. Então, o desejo ele pode ser de N coisas, pode ser por status, pode ser por beleza, pode ser, perdão, pode ser por conforto, pode ser por inovação, por segurança, como a gente já falou aqui, enfim, tem muitas formas de você instigar o desejo. Quando a gente está falando de vendas, inspirar um desejo, você tem que ter um trabalho de frequentemente está associado com alguma aspiração do cliente de melhorar a sua vida de alguma forma. Né? Então, seja ali obtendo um produto talvez que aumente o prestígio dele, ou um serviço que lhe proporcione alguma coisa que seja um pouco mais conveniente do que a vida dele. Então, o desejo ele é um negócio muito forte. Né? E aí, as suas histórias, elas devem criar ali um cenário um quadro do que é possível acontecer quando você realiza esse desejo. Né? Então, você vai mostrar para o seu cliente, por exemplo,
uma visão bem ampla, bem clara de como a vida vai ser melhor, né? De algum ponto da vida dele vai ser melhor com o seu produto e com o seu serviço. E aí você vai usar é, um jeito legal de fazer isso, de trazer o desejo, é usar descrições ricas do seu métier ali, né? Dos seus produtos, que tenham aspectos emocionais que ajudem ele a imaginar um futuro possível, um futuro desejado, tá? Então, pense sempre nisso na hora que você for dialogar com o seu cliente. Uma outra forma rica de mostrar o desejo é usar personagens que o público possa ver que tem a semelhança com ele mesmo, né? Alguém que ele deseja ser, de repente, é uma nova forma de você utilizar isso. E essas histórias devem mostrar para essas pessoas, né, o sujeito ordinário comum, né, aquela pessoa do dia a dia normal, que ele pode alcançar resultados diferentes daqueles que ele ocorre, né, que já acontece com ele. E aí o seu produto é o ajudador, né, o facilitador, é um meio pelo qual, o seu serviço, né, é um meio pelo qual ele vai alcançar aquilo ali. Então, concentre-se sempre nos benefícios emocionais do seu produto, né? Não se concentre apenas nos recursos, eu falei para o cliente essa semana isso, mas nos benefícios que criam esse problema, que resolvem esse problema. Que o produto proporciona para ele, né? Como que ele faz o cliente se sentir em relação ao que ele, a forma que ele está pensando hoje, né? Será que ele está mais confiante? Será que ele está mais seguro? Será que ele está mais conectado? Né? Então, isso tudo precisa estar no nosso discurso de vendas. Terceiro que eu queria falar para vocês é o sentimento de urgência, né? A urgência é a emoção que leva a gente a agir de maneira rápida. Então, muitas vezes é criado pelo medo de perder mesmo, né? Aquela coisa bem específica da internet, principalmente na internet, e ninguém gosta de perder, né, oportunidades que são limitadas, ou então aquela coisa da escassez do produto mesmo, né? Então, a urgência, ela pode ser muito eficiente, muito eficaz, porque ela combate essa ideia de procrastinação, né, que é um dos maiores obstáculos de conversão de vendas hoje, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai utilizar limites reais, você vai trabalhar com um tempo limitado de oferta, né? Estoques limitados de repente, ou promoções exclusivas, né? O negócio é fechar um pouco mais e ter certeza de que esses limites vão ser autênticos e vão ser comunicados de forma clara aí com o seu cliente. Outra forma é construir narrativas sobre o que ele está ganhando com essa oportunidade, né, rápida, né, ou seja, a emergência de ter resultado logo, né, e se ele não tivesse resultado, ele está perdendo uma grande chance de agir no tempo certo. Então, isso pode incentivar o cliente a agir de maneira mais imediata, né, e evitar aquela experiência ruim que ele não está conseguindo conviver. E para aumentar ainda mais o senso de urgência, você vai oferecer para ele incentivos adicionais, né, que façam com que ele aja de maneira mais rápida. O jeito mais prático a gente conhece é o desconto, mas a gente tem bônus, a gente tem subprodutos, né, formas que a gente pode engajar essa venda aí. Em quarto lugar, é a esperança, ou então a inspiração, né, como você queira chamar aí, a esperança ou a inspiração. As duas são emoções bastante positivas, né, que encorajam esse cliente a ter uma vida melhor, que no final das contas é isso que a gente quer. E essas emoções, gente, elas são especialmente poderosas quando a gente está falando de indústrias da saúde, da indústria fitness, da indústria da educação, né, do desenvolvimento pessoal, né? E esses produtos e serviços prometem uma transformação positiva. Então, a esperança e a inspiração são também ativos emocionais muito importantes no seu produto, tá? Você pode começar, por exemplo, contando histórias de transformação de pessoas, né? Sem muito aquela coisa da jornada do herói clássica, mas mostrar como os resultados acontecem na vida das pessoas quando elas cruzam para o teu produto, com o teu limite, né? Contar como essas pessoas passam por momentos significativos graças ao seu produto ou ao seu serviço, e esses relatos de antes e depois, eles inspiram mesmo a gente a acreditar que aquela mudança que aconteceu vai acontecer com a gente também, né? Mensagens na sua forma de comunicação, elas precisam ser otimistas, elas precisam mostrar para o cliente que tem uma luz no fim do túnel e que o produto é o caminho para chegar até lá. As pessoas também, gente, se conectam com histórias que mostram o processo de transformação. Eu sempre falo isso, documente o processo de transformação do seu cliente, porque você consegue depois recorrer a essas informações, isso faz parte da timeline do seu produto. Então, não apenas vai lá e fala assim, o resultado final é isso aqui. Não, mostra o processo, documenta o processo, mostra os desafios superados, os passos passo a passo, né, que precisam ser tomados para alcançar aquele sucesso ali.
Outro sentimento importante é o sentimento da confiança, né? Confiança é fundamental para qualquer tipo de venda, né? Se um cliente não confia nessa marca, ele dificilmente vai fazer a compra. Então, o storytelling pode ter essa ferramenta para construir essa confiança, especialmente quando você compartilha histórias de honestidade, de integridade, de compromisso com o cliente, né? Então, dá para utilizar aí testemunhos de clientes satisfeitos, avaliações positivas, estudos de casos específicos para mostrar que outras pessoas também confiam, né, na marca, também ficaram satisfeitas com a marca. Dá para contar histórias que mostram transparência em relação à empresa, que mostram como você teve que lidar com um erro específico, como você ajudou um cliente, né, que teve uma situação que não era tão fácil para ele. Conta histórias aí que possa mostrar a sua expertise, a sua autoridade no seu setor. E isso pode incluir, por exemplo, histórias de sucesso anteriores, alguns prêmios conquistados, ou até mesmo aquele caminho que a empresa percorreu para se tornar, talvez, para estar no lugar onde você sempre esteve. Por último, o sentimento de pertencimento. Isso é muito importante. O sentimento de pertencimento é uma emoção muito importante nas vendas e pode ser explorada, especialmente quando a gente está falando de produtos ou serviços que criam um movimento, né, uma ideia de que nós estamos indo na mesma direção, né? Essa comunidade, de certo modo, também é isso, né? É a gente em volta de um assunto que a gente gosta. Então, as pessoas gostam de sentir parte disso, né? Talvez o que te trouxe até aqui foi exatamente isso, você quer aprender, como você tem aprendido toda semana aqui. A gente quer se sentir pertencendo a um grupo, uma comunidade, do qual a gente se identifica com as pessoas ou com o conteúdo. Então, use storytelling para mostrar como o seu produto, o seu serviço não é apenas uma venda, né? Mas é uma porta de entrada para uma comunidade, para algo específico, né? Fala de eventos, de encontros, de grupos online, de fóruns, sei lá, leva o seu cliente até uma loja, se você tem uma loja, né? Então, cria essa ideia de que as pessoas podem se conectar e compartilhar, e, óbvio, ofereça isso de verdade, né? Não simplesmente saia falando sem ter essa realidade. Incentive os seus clientes a compartilhar suas próprias histórias de verdade, né? Pergunte para ele, e aí, como é que foi? Como é que está sendo a experiência, né? E aí isso vai criar uma sensação de pertencimento, mas também acaba gerando um conteúdo específico que a gente chama de conteúdo gerado pelo usuário, né? E isso pode ser uma ferramenta importante aí para a sua afirmação depois em futuras campanhas. Conta a história de gente de produtos que acabaram incluindo pessoas, né, que acabam tornando elas, deixando elas se sentirem bem-vindas, e isso ajuda a gente a criar um sentimento de pertencimento, tá? Então, assim, como a gente viu aqui, explorar as emoções do storytelling de formato de vendas é uma prática bem interessante. Aqueles que não fizeram isso estão perdendo tempo, né? Mas é óbvio que isso exige um cuidado, exige uma habilidade, e é fundamental assim, a gente encontrar um equilíbrio entre você não querer parecer manipulador ou desonesto, né, até mesmo, mas querer também aproveitar essas emoções genuínas que acontecem, que impulsionam as decisões de vendas para usar ao teu favor também, né? Então essa é a chave para conhecer o seu público, para entender as motivações, para entender as dores deles, usar histórias que sejam autênticas, né, que sejam emocionalmente importantes para essas pessoas, e aí você vai conseguindo guiar essas pessoas na direção do seu produto e também do seu serviço. Então, o storytelling em vendas não é simplesmente contar qualquer história, como eu sempre falo aqui, mas contar a história certa, de maneira certa, no momento certo, para as pessoas certas, né? Então, quando a gente faz isso de maneira correta, isso pode ser um diferencial importante entre um cliente que você perdeu e uma venda bem sucedida, né? Então, espero que essas dicas ajudem vocês aí a aprimorar um pouquinho mais suas técnicas, tanto de storytelling como de vendas, e que vocês possam entender um pouquinho mais essas estratégias de vendas e adicionar, né, no seu playbook de vendas aí, seu playbook de discurso ou de marketing, essas novas situações, tá bom? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês aí. Essa foi a aulinha dessa semana. Espero que vocês tenham saído daqui um pouquinho mais pronto para contar essas histórias, e que vocês não queiram só vender produtos, mas também criar conexões fundamentais e duradouras e significativas aí com os seus clientes, tá bom? Um abraço para vocês e qualquer dúvida, já sabem, pode perguntar e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço.